capítulo 14. Mateus 14, verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Repita comigo: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite de batismo. Obrigado por essa noite a qual eu creio, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui para falar no nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem uma mensagem para nós. Há alguns que entraram aqui hoje, Deus, é provavelmente a primeira oportunidade de ouvir a Tua palavra. Alguns já tiveram algumas experiências, Deus, mas eu quero declarar nessa noite que aquele que disse: coragem, sou eu quem estou aqui. Eu creio que o Senhor está nesse lugar, Pai. E eu creio que corações serão tocados e transformados. Todo medo será lançado fora nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero explicar esse texto para você, é um texto muito conhecido. Jesus, junto com a multidão, após um grande milagre, ele dá uma ordem para os discípulos: vão para o outro. Jesus deu uma ordem, ele disse: eu preciso que vocês saiam desse ponto e vão até aquele ponto. Saiam daqui e vão para lá. É uma ordem, Jesus estava dando uma direção para os discípulos, não era um pedido. Ele estava ordenando: vão para o outro lado. Eles então subiram no barco e começaram a atravessar para o outro lado. É muito interessante que quando Jesus dá uma voz de comando para nós, a gente acredita que no percurso vai dar tudo certo. Não, eu sei que se eu for para o outro lado, porque Jesus disse que eu tenho que ir para o outro lado, vai ser tudo tranquilo, pastor. Mas a grande questão é que entre o ponto A e o ponto B existe algo chamado processo, e o processo dói. É no processo que a gente enfrenta crises, é no processo que a gente enfrenta dificuldades. Seria muito lindo se você recebesse uma ordem do Senhor, vocês que vão batizar, e o Senhor dissesse: vão, batizem, desçam sobre as águas. Seria muito lindo se você batizasse, na hora que levantasse não tivesse mais boleto para pagar, não tivesse mais problemas para resolver, e a sua vida fosse tudo fácil, sim ou não? Sim ou não, igreja? Seria muito fácil. Seria muito fácil se recebêssemos uma ordem e depois não tivéssemos peso com aquela ordem, ou não tivéssemos nenhum problema, ou nenhuma circunstância contrária. Mas as circunstâncias contrárias vão aparecer. Se você chegou aqui nessa igreja hoje, é a primeira vez que você está aqui, ou se você está aqui por causa de um familiar, eu quero que você entenda que no processo do seu familiar, ele vai continuar passando por dificuldade. Porque a decisão dele de morrer hoje e nascer para Cristo não significa que as lutas vão desaparecer. No mundo vocês terão aflições, mas tende, eu venci o mundo. Não é sobre a minha capacidade, mas é sobre aquele que me guia e deu uma ordem: vão para o outro lado. Pastor, meu casamento está difícil, a minha vida está difícil, os meus negócios estão difíceis, mas aquele que te chamou é aquele que prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Pode ir que eu estou com você. Mas é necessário uma coisa, repita comigo: coragem. Coragem, irmão. Tem que ter coragem. A Bíblia diz que eles estavam ali. De repente, Jesus veio andando sobre as águas.
Eu não sei como você lê a Bíblia, mas a Bíblia diz que eles gritaram aterrorizados. O que é um grito aterrorizado, igreja? Fantasma. Foi assim que eles fizeram, sim ou não? Como que foi o grito? Não, vamos jogar real aqui. Imagina 12 homens, pescador bravo, Caio. Não é 12 homens geração iCarly. É 12 homens brabo. É 12 homens pescador, gente. Imagina 12 homens brabo desse gritando. Os 12 homens violentos, Flávio. Os caras arrancavam espada para cortar a orelha dos outros. Os caras falavam assim: Senhor, você quer que a gente ore para cair fogo do céu e queimar todo mundo aqui? São esses caras que estão dentro do barco. De repente eles viram Jesus andando sobre as águas e falaram assim: é um fantasma. Eu fico imaginando os caras: meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai ser da nossa vida agora? Aí Jesus ele dá um grito e diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro olha para ele e fala assim: se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Pergunta que eu te faço: eles sabiam que era Jesus? Sim ou não? Eles sabiam que era Jesus, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada e está esperando eu falar? A maioria. Eles não sabiam que era Jesus, porque eles disseram: se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. É porque os olhos deles não conseguiam enxergar que era Jesus, mas alguém ouviu a voz, e quem ouviu a voz falou assim: peraí, eu conheço essa voz, eu sei que é Ele que está falando comigo, eu conheço essa voz, e se for o Senhor mesmo, manda eu ir aí, porque eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa igreja hoje, e com os seus olhos você ficou tentando procurar Jesus, e pode ser que em algum momento você não achou. Você achou uma parede preta, você achou uma igreja totalmente diferente. Mas quando os louvores começaram a tocar e quando a palavra começou a ser ministrada, você ouviu e falou: eu sei, é Ele que está falando comigo aqui hoje. Eu sei que é Ele que está me convidando. Pastor, eu comecei a sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Pastor, me deu saudade da presença dEle. Se for Ele mesmo, Ele está te convidando e dizendo: coragem, sai da onde você está e vem para a minha presença, Pedro. Sai da onde está doendo e vem para a minha presença, Pedro. Os seus olhos não me veem, os seus olhos não compreendem, mas eu sei que no teu coração algo está queimando. É Ele que está falando com você nessa noite. E a Bíblia diz então que Pedro, ao dizer: se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí, Jesus falou: sabe o que? Ele falou: vem. Irmão, era só para você entender nesse momento que aquele Deus Todo-Poderoso, Ele ama que você faça loucuras por Ele. Ele ama que você saia do barco. Ele ama que você ouse andar sobre as águas. Ele ama que você ouse dar um passo, porque Ele sabe que quando você der um passo, as portas vão se abrir. Ele disse: vem. Ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o medo dos discípulos, ele não olhou para as circunstâncias, ele simplesmente falou: se eu estou andando, e eu disse que vocês fariam obras maiores, então se eu estou falando, sai do seu lugar e vem, comece a andar sobre as águas comigo. E é muito doido que Pedro deu um passo, e quando ele deu o passo, o pé estava firme sobre as águas. Quem crê nisso, gente? Quem crê nisso de verdade? Se você crê nisso de verdade, por que você está com medo da segunda-feira? Por que você está com medo da terça-feira? Por que você acha que a palavra que Deus disse lá no teu casamento que não era o fim, agora você está achando que é o fim? Qual que é o seu medo? Por que você está com medo dos seus filhos irem para as drogas, se Deus disse que tem uma promessa para a vida deles? Por que você está com medo da tua casa ser destruída? Por que você está com medo da tua igreja não fluir mais? Por que você está com medo das coisas não acontecer? Deixa eu te falar uma coisa: aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que disse que faria, falou e fez. Pedro começa a andar sobre as águas, e ele dá um passo. Vocês achou que eu ia andar, né? E ele dá um passo. Depois ele dá outro passo. E ele dá outro passo. Mas enquanto os olhos deles estavam firmados e fitados em Jesus, nada aconteceu. Mas quando ele olhou para o lado, ele viu o vento forte, ele viu a tempestade. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Sabe qual é o grande problema? O problema é quando você está vindo na igreja e começa a olhar para Jesus. O problema é que quando você está vindo para a igreja, você está com os olhos firmados em Jesus. Mas em algum momento da tua vida, você parou de olhar para Jesus, para começar a olhar para as pessoas, para começar a olhar pelo jeito que a igreja é dirigida, para começar a olhar sobre o que é feito com dinheiro ou não é feito com dinheiro. E é nesse momento que muitos que estão aqui afundaram e se perderam na fé.
Você começou a olhar para o lado. Você perdeu os olhos de Jesus. Você deixou que os seus olhos viessem roubar aquilo que o seu coração já recebeu da presença do Pai. Ele não disse que você seria um pastor? Homem que está aqui. Ele falou que você seria um pastor. Mas o que aconteceu com você? Você olhou para o lado. Você começou a afundar. De repente, quando você começou a olhar, já não tinha mais o que fazer. Mas então Pedro dá um grito: Senhor, 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 salva-me. Quem sabe você entrou aqui hoje e no meio dos louvores você falou: Senhor, salva-me. Eu não quero mais andar distante, eu não quero mais andar errante, eu não quero mais estar longe da tua presença. Salva-me, porque ainda que as águas venham sobre mim, Ele não permitirá que eu venha me afogar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Se o mar me submergir, levanta a tua mão, comece a adorar Ele, comece a adorar, comece a adorar. Me traz a dona pra respirar e me faz andar. Ele tem uma promessa sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Ele está aqui, amém? Ele falou que faria na tua vida. Você não vai afundar, porque existe uma mão poderosa que vem, estende e ela te puxa. É por isso que você achava que os seus dias estavam acabados, mas de repente veio alguém que te puxou e te levantou. Aquele que tem poder para te levantar, Ele está aqui hoje. Pastor, o que é necessário? Coragem. Sou eu quem estou falando com você. Coragem. Sou eu quem estou falando com você. Não é o pastor Pablo, não é o ministério de louvor, não é sobre a casa do Pai. Ele está aqui. O Pai está na casa. Coragem, coragem. Se coloca de pé em nome de Jesus. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Será que você pode abraçar 2, 3 pessoas aí? Seu familiar. Se tem alguém aí que vai batizar do seu lado, abraça essa pessoa. Comece a orar por ela agora. Comece a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece a declarar sobre o teu casamento. Comece a falar: eu achei que íamos afundar, amor. Nós não vamos afundar, amor. Nós não vamos afundar porque o Senhor está cuidando de nós. Nós não vamos afundar porque o Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. Eu achei que seria o fim das nossas vidas, mas não é. Ele está aqui. Espírito Santo, visita cada um que vai batizar agora, Pai. Nós vamos começar aquilo que nós acreditamos que é a maior loucura do Evangelho. Pessoas serão mortas hoje e ressuscitarão como nova criatura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As pessoas que vão se batizar, se vocês quiserem se concentrar aqui na frente ou ali no banco dos pastores, queria que todos vocês viessem e ficassem juntos. Pastor Igor, pode entrar aí. Vai começar, hein? Vocês não ligam do meu chulé, não?